Ler Mais, Ler Melhor de hoje é dedicado ao escritor e advogado Mário de Carvalho, que nasceu em Lisboa em 1944. Aos 25 anos formou-se em Direito e abraçou a advocacia. Ainda nos tempos de estudante foi preso em Caxias e depois em Peniche, por atividade política contra a ditadura, interrompendo assim o serviço militar. Mais tarde exilou-se em França e na Suécia. Regressou a Portugal após a Revolução de Abril de 74. A estreia literária deu-se em 1981 com o título Contos da Sétima Esfera. Seguiram-se muitas outras obras, tais como A Paixão de Conde de Frois, Um Deus passeando pela brisa da tarde, Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto, A Sala Magenta. A obra de Mário de Carvalho como dramaturgo é igualmente rica, tendo sido levadas à cena várias peças suas. É ainda autor de guiões para cinema. A carreira literária de Mário de Carvalho foi já distinguida com o Prémio Cidade de Lisboa, o Prémio Dom Dinis da Fundação Casa de Mateus, Grande Prémio do Conto da Associação Portuguesa de Escritores em 92 e em 95, Prémio Fernando Namora em 96 e este ano. Eu nasci em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa, como uma boa parte dos lisboetas, mas posso dizer-lhe que vim nascer a Lisboa, porque os meus pais na altura moravam em Alvalade de Sado, que é uma vila no Alentejo. Depois, logo a seguir, fomos viver para Setúbal, onde eu estive até aos 3 anos, e de que, curiosamente, ainda guardo memória. Apesar de alguns psicólogos dizerem que não há memórias anteriores aos 3 anos, eu tenho memórias ainda de passeios no Jardim Luísa Todi. Aos 3 anos viemos viver para Lisboa, para a Ajuda, para uma rua chamada Rua Coronel Pereira da Silva. Eu aprendi a ler em casa. Foi a minha mãe que me ensinou. Pela cartilha do João de Deus. E ainda me recordo dos versos que estavam no final da cartilha João de Deus. Recordo-me de os ver, não sei reproduzi-los exatamente de cor e de algumas imagens. E quando fui para a escola aos 5 anos, mas era muito novo, era uma escola nas Amoreiras. Mas depois não pude continuar, tinha que esperar fazer os 6 anos. Depois fui para uma outra escola, também particular. Depois lá fiz a minha 4ª classe, mais tarde fiz o curso no Gil Vicente até o 5º ano e depois passei para o Liceu Camões. Não havia o curso que eu tinha escolhido, letras, e pronto. Depois fui para a Faculdade de Direito. Eu encarei a minha prisão e depois o exílio como um preço. Era um preço que se pagava, não é? Portanto, foi o preço da minha resistência, como foi para outros, como tinha sido para o meu pai já, não é? Portanto, sabia, na altura em que andava envolvido no movimento político, concretamente no movimento estudantil, na resistência clandestina, eu sabia que mais tarde ou mais cedo isto iria acontecer. Foi sábado à tarde, porque eu preparava-me para ir ao cinema. Ia ver, curiosamente, a Confissão de London. De maneira que, portanto, estava à minha espera, à porta de casa, levaram-me para António Maria Cardoso e depois começou, digamos, aquela rotina, não é, dos interrogatórios com a tortura de sono. Eu já escrevia nos anos 60. Eu lembro-me de que nos anos 60 cometi imprudência de mostrar alguns escritos que eu tinha, eram umas histórias vagamente realizantes, a um amigo, e ele me dizer: os surrealistas já fizeram isso, deixa lá. E eu fiquei muito desapontado, muito desanimado. Que fica aqui esta nota com uma advertência para os jovens, que não devem levar muito a sério aquilo que lhes, as opiniões dos outros. E até que, em dada altura, fui convidado para um grupo chamado Os 4 Elementos Editores. E foi para aí que eu comecei a fazer alguns contos. E a pouco esses contos eram um livro e, muito encorajado pelo Fernando Guerreiro, acabei por apresentá-los a uma editora.
Na altura, o diretor literário dessa editora, que estava a publicar autores portugueses, era uma pessoa que eu não conhecia, o João de Mel. Não é que era já o escritor João de Mel, mas eu não sabia, não conhecia sequer como escritor, naquela altura. Que leu os livros, leu os contos, gostou deles, e pronto. Foram lançados os contos da Sétima Esfera, que vão ser reeditados agora, curiosamente, e que tiveram algum sucesso, que foram bem acolhidos, com algumas críticas até entusiásticas, e isso animou-me a continuar. E, enfim, agora não há volta a dar, não é? Tem que ser escritor até ao fim da vida. Escrevo num registro para ir ao cansaço, não é? A necessidade de variar, passion papillon, não é? De cobrir vários terrenos, não é? Quando estamos cansados, mudamos de registro, mudamos de faixa. Se quiser, às vezes descansa-se do romance com o cinema, não é? Mas quando o cinema começa a aborrecer muito, temos que passar para o conto. Depois, quando já estamos fartos de acumular contos, porque não fazemos peça em teatro. O meu próximo livro, provavelmente, será um livro de contos. Já há contos suficientes para mais um livro de contos. E talvez parta para um romance. Já estou a tomar assim umas notas, coisa que me acontece pela primeira vez na vida, devo dizer, porque habitualmente eu não tomo notas. Mas desta vez já estou a anotar umas coisas no computador. Não é? Como sempre escrevi. À máquina e mais tarde fui descobrir as pessoas em Portugal, pensei a usar computadores. Eu penso que a matriz, eu tenho dito isto várias vezes, a matriz sobre aquilo que eu escrevi está num livro muito compacto que se chama O Liberando de Tebas, Navio e Mariana, e que não é um livro fácil. Mas, no entanto, quer dizer, as recorrências que vão passando de livro para livro, mesmo através da variedade de pontos de vista, da variedade de ângulos, até da diferença de estilos que há entre uns e outros, não é? E da abordagem também diferente, ou do cotidiano, ou, enfim, uma certa tradição literária. Apesar de tudo, há permanências dentro desta variação. Há temas que eu tenho, eu próprio, não é? Eu tenho verificado que se sucedem. O tema do cerco, o tema da falta de saídas, certas mulheres, não é? A mulher que espera, ou também a mulher que parte. Nem sei se no futuro haverá. Nem sei se no futuro haverá romance. Não tenho nenhuma certeza sobre isso. Aliás, o futuro para mim é completamente opaco. Houve uma altura em que eu estava cheio de certezas em relação ao futuro. Neste momento não sei. A história tem até me enganado sucessivamente. Não é? Eu tenho assistido a coisas que nunca esperarei, porque nunca esperaria. Eu estive ao colapso da União Soviética, por exemplo. Quanto à literatura, é um pormenor. No fundo, no meio disto tudo, não é? Não sei se as pessoas continuam a ler livros em papel, provavelmente não. Provavelmente o futuro está nos e-books, não é? Se as pessoas continuarão a ler livros, a Guerra e Paz, por exemplo. Também é verdade que a morte do livro e a morte da narração já foi anunciada muitas vezes. Ele tem sempre aparecido. Talvez, mesmo que o livro em papel desapareça, talvez não desapareça o gosto pelas histórias, o gosto pelas grandes narrações. Eu acho que ainda é cedo para fazer um balanço. 30 anos, bem, talvez lá para os 40 eu faço um balanço. Penso que ainda há coisas a publicar, mas de uma forma geral posso dizer que as coisas me têm corrido bem. Descubra a vida e a obra de Mário de Carvalho. Leia mais e melhor. Até amanhã.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.